Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem. Hoje eu vou conversar com vocês sobre reprovações. Eu vou aproveitar e contar um pouco da minha história e contar como foi a minha primeira reprovação. De repente, você acabou de passar por uma reprovação ou conhece um amigo que também acabou de passar por uma reprovação e dá aquele desânimo. Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para que você ou seu amigo não desistam de estudar. Eu acho muito importante falar sobre reprovação, vou contar para vocês por quê. Porque lá no meu Instagram, inclusive, se vocês não seguem, vai aparecer por aqui para vocês darem uma olhadinha lá, que eu dou muitas dicas. Eu falo para vocês, gente, eu passei em primeiro lugar lá para analista do TRF2, passei em quarto lá no TRF1, em BH, passei em primeiro lugar nos concursos bombeiros, passei em outros concursos. Fica parecendo, né, quando a gente compartilha essa parte das vitórias, que sempre foi assim, que sempre foi fácil, né, que eu fui entrando ali, abalando nos concursos públicos. E não é assim, né, gente? Às vezes a gente erra, vai aprendendo com os erros, não foi nem um pouco fácil. Tem sido um grande aprendizado, na verdade. Eu acho que esses aprendizados que conduziram a algumas vitórias. Não esquece de se inscrever no canal, tem muita gente que está se esquecendo de se inscrever. Inscreve aqui para você acompanhar tudo que eu vou compartilhar com vocês nos próximos dias. Eu estou levando em consideração tudo o que vocês me mandam de ideias, de sugestões. Estou planejando os próximos vídeos, vai ter muita coisa legal por aí. Eu comecei a estudar para o TRT Minas Gerais, foi o meu primeiro concurso para valer. Eu comecei a estudar para esse concurso no finalzinho mesmo de 2014, seria bem no final de dezembro, então vamos considerar praticamente início de janeiro, né, de 2015. Existia uma grande expectativa desse concurso sair e eu prestei o concurso para técnico do judiciário, porque na época eu ainda nem tinha a graduação. Eu estava fazendo curso lá de biomedicina na UFMG, para quem não sabe, eu formei em biomedicina e eu queria ter essa oportunidade de ter ainda um emprego. Meus sonhos eram antes de sair da faculdade. Eu comecei a estudar e eu comecei a estudar sério. Como é que foi o início dos meus estudos? Eu não tinha assim muitos recursos para poder estudar. Então, eu comprei umas apostilas de um cursinho que tinha, um cursinho presencial que tinha na minha cidade, que é Belo Horizonte. Eu comprei e fui estudando em casa. Essas apostilas, elas não eram assim as melhores do mundo, não. Mas elas eram pelo menos direcionadas para concurso público, isso já ajudou bastante. Aí eu peguei essas apostilas, eu lia, fazia exercícios. Na época tinha um site de questões que era gratuito. E eu fazia as questões pelo site de questões. E eu vi algumas videoaulas gratuitas também que eu achei na internet na época, que era para a OAB. Acho que existe até hoje. E aí eu fui assistindo as aulas, porque muitas dessas matérias que caíam na OAB também caíam no meu concurso. Então foram esses meus materiais iniciais. E eu fui estudando. Eu nunca tinha estudado nada, gente, é nada. Eu não sabia, eu nunca visto a Constituição na minha frente, sabe? Então foi tudo muito novo, muito diferente. E eu ficava me perguntando, será que aquilo que eu estou entendendo da matéria realmente corresponde à realidade? Eu tinha uma métrica, que é a métrica que eu sempre falo para vocês, que é uma das principais, que é ver se você está acertando ou não as questões da banca. Mas eu ficava pensando, eu tô acertando as questões da banca pelo motivo certo? Porque às vezes, por uma coincidência, eu tô acertando questões, mas a minha justificativa seria errada. Isso pode não ter problema para aquela questão específica, mas podem ter questões mais elaboradas que isso vai me trazer problemas profundos, né? Comecei a questionar sobre isso, comecei a ficar preocupada quanto a isso, já que eu nunca tive contato, né, com essas matérias, eu precisava de uma pessoa que tinha um contato. E aí uma prima minha, que era servidora, que é servidora do TRF1, me indicou um cursinho presencial de questões. Aí as aulas eram aos sábados, o dia inteiro. Eu falei assim, nossa, essa é a minha oportunidade, porque eu faço as questões em casa e vou lá, eles corrigem ao invés de citar, batendo a justificativa que o professor tá dando com a justificativa que eu imaginei que é a razão da questão. Eu não tinha dinheiro para poder pagar esse cursinho, né? Eu pude contar, graças a Deus, com a colaboração do meu namorado, que hoje é meu marido, que me apoiou muito.
E foi um investimento muito importante para mim nessa época, eu sou muito grata por isso, porque me ajudou justamente a consolidar esse entendimento das questões e da matéria. No início do ano eu tinha muito tempo livre porque eu estava de férias da faculdade, mas logo a faculdade retomou. E eu não só fazia o curso, mas também eu fazia iniciação científica, fazia outros projetos na faculdade, porque com isso eu ganhava uma bolsa, né? Então eu precisava daquilo para me manter, inclusive, estudando. Por dia eu tinha ali em torno de 2 horas para estudar para concurso público. E tinha os finais de semana que eu praticamente só estudava, né? O sábado eu estudava o dia inteiro no cursinho, na resolução de questões, e no domingo eu também estudava. Fui seguindo esse ritmo, e a prova aconteceu em julho de 2015. Então, se a gente somar, eu tive em torno de 7 meses para estudar. Gente, quando estava chegando perto da prova, eu não tava uma pessoa tranquila, eu não tava, sabe? Eu queria falar pra vocês, eu tava tranquila, eu tinha convicção que eu tinha estudado e feito o meu melhor. Eu sabia que eu não podia ter feito mais, porque eu fiz o meu melhor, eu me empenhei muito. Era uma oportunidade de ouro pra mim naquela época. Mas eu tava muito nervosa. Gente, perto da prova, eu fiquei com um monte de bolinha vermelha no corpo inteiro e eu me coçava e eu tava assim, nossa, uma pilha de nervos. Chegou o dia da prova. Gente, só quem é concurseiro vai entender o que eu tô falando. Tinha uma fila, gente, de virar quarteirão pra entrar na escola pra começar a fazer a prova. E eu lá naquela fila, que só foi me deixando mais nervosa. Apareciam pessoas com malas, aí a gente vai conversando com as pessoas na fila, pessoas que passaram a madrugada dormindo dentro do carro para poder fazer a prova no outro dia. Cada história, assim, as pessoas buscando aquela vaga, a gente que estava estudando há muito tempo. E, gente, aquilo foi me deixando cada vez mais nervosa. Eu cheguei na prova, eu fui fazendo a prova da forma que eu tinha planejado, só que diferentemente do que eu tinha planejado na parte da redação, eu dei alguns moles, porque eu fiquei muito nervosa, eu não conseguia desenvolver a redação muito bem e eu gastei muitíssimo tempo que eu tinha naquela redação. No final não gostei tanto dela, fui embora, né, já com um certo peso, com medo do que teria acontecido, mas tinha uma fagulha de esperança, porque eu tinha estudado muito e tinha muitas questões que eu sabia que eu tinha acertado. Só que eu resolvi, olha, eu não vou corrigir, porque eu não tinha coragem, né? O medo da gente corrigir. Não sei se vocês têm isso, gente. Se tiver, vocês comentam aqui. Vocês têm medo de corrigir o gabarito? Porque eu tinha um medo de corrigir o gabarito que só Deus vendo. Não sei, medo da rejeição, não sei. Eu esperei sair o resultado das provas objetivas. E aí saiu o resultado, iam ser classificadas 400 pessoas para a prova de técnico. E eu fiquei, não lembro mais, pra dizer a verdade, eu não fiquei tão longe desses 400, não. Acertei 51 questões em 60. Não corrigiram a minha redação, eu fiquei pé da vida, porque a redação era justamente aquilo que tinha me feito perder as estribeiras, que me fez eu perder tempo na prova, eles nem sequer leram. Eu queria dizer pra vocês, sabe, de uma forma plena, tranquila, que eu pensei, eu vi aquilo ali que eu não tinha passado, mesmo tendo ido relativamente bem. E a minha reação foi que, gente, eu tô próxima, né? No próximo concurso eu passo, tá tranquilo. Não foi isso, gente. Eu fiquei... Eu não tenho uma palavra pra dizer o que eu fiquei. Eu fiquei muito, muito, muito triste, muito, muito decepcionada comigo mesmo, né? Também me cobro demais. Eram vários pensamentos sabotadores que eu imagino que acontece com muitas pessoas. Eu fiquei pensando assim, eu me esforcei tanto para passar nessa prova e eu não consegui nota para passar. Então quer dizer que eu nunca vou conseguir, porque se eu me esforcei tanto, como eu poderia ter me esforçado mais? Esse negócio não é pra mim não, é surreal esse negócio de concurso público, essa concorrência de eu tirar 51 questões em 60 e não lerem a minha redação. Fui remoendo, né, esses pensamentos ruins, mas a mensagem positiva da vida é que tudo passa, vai passar. Daí alguns dias, não sei precisar quanto, eu comecei a clarear a minha cabeça. Eu cheguei ao seguinte pensamento: Carolina, tiveram pessoas que ficaram na sua frente nesse concurso. Por quê?
que essas pessoas ficaram na sua frente? Porque elas estavam mais preparadas para fazer aquela prova. Isso envolve várias coisas, inclusive a parte emocional e também de preparação. Como a minha preparação foi um pouco corrida, porque eu não tinha tanto tempo para estudar, muita coisa não tinha muito firme na mente. Algumas coisas eu sabia por causa de ter feito muitas questões, outras coisas eu tinha uma certa dúvida, não tinha tanta convicção, não tinha tido tempo para aquilo ficar na minha memória. Pessoas foram melhores que você. Eu admiti isso. Primeiro passo eu reconheci. E elas mereceram isso. E eu deveria, de certa forma, ficar feliz por elas, porque elas lutaram por isso. E o que eu posso fazer é me esforçar ao ponto de um dia ser igual a elas. Ao ponto de um dia estar nas colocações iniciais e não ficar me lamentando que pessoas ficaram na minha frente e eu fiquei lá atrás e não leram a minha redação. Eu queria ser como elas. Eu sabia que para aquele concurso tinham pessoas que estavam estudando há anos. Gente, tinham pessoas naquele concurso que tinham feito o concurso anterior, que tinha acontecido, eu acho que 5 anos atrás. Reconheci, aquelas pessoas estavam mais preparadas que eu. E eu vou desistir? Não, eu quero ser essas pessoas numa próxima. E é isso que eu vou fazer. Eu sabia que eu tinha pouco tempo para estudar, que eu falei para vocês que era em torno de 2 horas por dia. E aí eu me preparei para longo prazo. Falei assim, quer saber? Eu vou me preparar para longo prazo. Na época, né, eu fiz o TRT mesmo por uma oportunidade que surgiu na minha cidade, mas quando eu comecei a estudar a parte de direito, eu fui gostando de verdade, sabe? Eu fui gostando daquilo, especialmente do direito do trabalho. E eu comecei a pesquisar as carreiras públicas, que é uma coisa que eu já falei aqui para vocês fazerem, que é pesquisar as carreiras, as oportunidades que vocês podem ter. E aí eu achei o cargo de auditor fiscal do trabalho, que foi para esse cargo que eu fiquei me preparando a longo prazo. Com isso, com as matérias que eu estava estudando para esse concurso, apareceram novas oportunidades e eu fui fazendo vários concursos antes e o FT ainda não saiu desde então. Gente, muitas coisas aconteceram depois disso que eu tô contando pra vocês, né? Mas o que eu queria compartilhar com vocês hoje era essa questão mesmo da reprovação. O que eu quero deixar de mensagem é que a reprovação, ela pode existir, ela não é necessária, porque me falavam na época assim, é seu primeiro concurso, você não vai passar, porque ninguém passa de primeira. Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que tem gente que passa de primeira sim. O que a gente tem que ter em mente é que não passar de primeira, ou não passar na segunda, ou na terceira, não significa que você nunca vai passar. O que você precisa é olhar para si e ver o que você pode melhorar. Por exemplo, eu falei para vocês 2 coisas que eu sabia que eu tinha que melhorar naquela época. Eu sabia que eu tinha que melhorar a minha preparação para lidar ali na hora da prova, porque eu sabia que eu estava extremamente nervosa. Eu sabia que eu tinha que melhorar o meu comportamento em relação à redação. Eu tinha que ter tido um pouco mais de revisões para deixar mais fresco na memória aquilo que eu estava estudando. Então anote tudo aquilo que não deu certo e como você vai fazer para dar certo da próxima vez. Se programe para isso. A ideia é você ficar entre os aprovados, entre aqueles ali, ver o que eles fizeram de diferente que eu não fiz. Qual que é a diferença dele para mim? Se ele conseguiu, eu também consigo, porque não existe pessoa genial. Gente, não existe esse negócio de gênio para passar em concurso, não. Já falei sobre isso lá no meu Instagram, não existe. São pessoas comuns, às vezes com esforços não tão comuns, mas pessoas que são capazes como nós somos. Gente, eu não passei nesse primeiro concurso do TRT Minas Gerais, foi uma grande decepção, mas todas as bases que eu sei das matérias, eu sei é por causa desse concurso, porque eu estudei de verdade, então eu não passei naquele concurso, mas existiu uma base ali que eu consegui consolidar por causa desse concurso e que foi importante para os concursos seguintes que eu fui fazendo na mesma linha. Entendeu? Então, assim, não é que não valeu a pena, foi um desperdício do meu tempo, um desperdício do meu dinheiro. Não, gente, não é desperdício de nada. Se você está investindo numa coisa que você acha que vale a pena, uma coisa que é importante para você, vale a pena. É simplesmente isso, gente. Se tem uma coisa que vale a pena, é mesmo com os esforços, com as dificuldades, você atingir um grande objetivo seu.
Gente, não tem explicação do que é ver o seu nome ali no diário oficial. Falando que você está numa boa colocação, falando que você está numa posição que você vai ser chamado para trabalhar no serviço público. Não tem como, assim, descrever essa sensação. É a melhor que existe. Nossa, é muito bom mesmo. Vale a pena demais. Eu queria compartilhar isso com vocês de uma forma, de novo, para que você não desista, se for esse o caso. Se você quiser contar pra mim aqui também nos comentários alguma coisa parecida que você passou, de alguma reprovação que te deixou triste, compartilhe aqui, espero que você supere. Curta esse vídeo se você gostou, se vocês gostaram desse estilo de vídeo que eu conto um pouco da minha história, me conta aqui para eu falar mais sobre isso também. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.